galera, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai dar uma olhada, começar a dar uma olhada devagar nos exames discursivos da FUVEST. Abram aí, ó. Os esquemas mostram cortes longitudinais de flores de duas espécies diferentes, A e B. Então ele te coloca um esquema de duas flores diferentes. E aí, que tem estruturas em comum, né? Então ele está te mostrando os ovários das flores, onde são produzidos os gametas femininos. Ele está te mostrando o cálice das flores. Galera, o que é cálice? Cálice é o conjunto de sépalas. O que são sépalas? Pensa em uma rosa. A rosa, ela tem as pétalas vermelhas. E abaixo das pétalas vermelhas, elas têm umas, como se fossem umas folhinhas verdes, como se fossem outras pétalas verdes, protegendo aquilo dali, tá? Isso são sépalas. O conjunto de sépalas a gente chama de cálice, beleza? Ó, ele te aponta o néctar, te aponta também a corola. O que é a corola? É o conjunto de pétalas. Então, cálice, o conjunto de sépalas. Corola, o conjunto de pétalas. Ele te mostra também as anteras. Vou te mostrar aqui o que são as anteras e qual é a função delas. Te mostra também o estigma. Foi? Acompanhou? Baseado nos elementos listados na figura, responda ao que se pede. O que ocorre com o ovário após a fecundação? E aí depois ele fala também, considerando-se a autofecundação, que ela seja possível nas duas espécies, em qual delas esse mecanismo é favorecido, tá? C. Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal que se alimenta de néctar que poderia polinizá-la. Então, olha só, a questão ela está envolvendo botânica. Tá? Muitas questões da FUVEST envolvem botânica. Uma fala de histologia vegetal, fisiologia vegetal, um panorama evolutivo. Nesse caso, nessa questão, ele está trazendo mais um cunho de anatomia vegetal, anatomia e estruturas das flores. Mas a gente não vai parar por aí, não vai se limitar por aí. Então vamos fazer um apanhado dos grupos, importância evolutiva, da novidade que tenha surgido em cada um desses grupos. Então, quando a gente olha para uma relação evolutiva de botânica, a gente enxerga o seguinte: eu tenho um ancestral em comum das plantas, que são as algas verdes, também podemos chamar de clorófitas. Clorófitas. Foi? Olha só, aqui as plantas verdes elas têm características importantes que é presença de clorofila A e B, tá? É o que tem em comum nos grupos de plantas. Existem outras algas, Laís, Sim, existem as rodófitas, algas vermelhas, e também as algas pardas ou algas marrons. A gente chama de faeofícias. Mas, no caso, acreditamos hoje que as clorófitas sejam os ancestrais em comum, a todos os grupos de plantas. Então, eu tenho depois o surgimento das briófitas. Olha o que é importante você saber. Quais características surgiram aqui em comum a todas as plantas, galera? Olha, gametângio multicelular. Gametângio é uma estrutura responsável pela produção de gametas. As plantas possuem gametângios, foi? Bom, as plantas também têm embrião protegido. É por isso que nós podemos englobar os 4 grupos aqui e chamar de embriófitas. Embriófitas porque todas possuem o embrião protegido. Bom, uma coisa importante, as briófitas elas têm a fase gametofídica dominante. Calma que a gente já vai falar disso aqui. Falou? Ó, depois eu tenho as pteridófitas. As pteridófitas
que elas têm de novidade evolutiva? Presença de um tecido vascular. É aqui que surge, então, olha, xilema, responsável pelo transporte de seiva bruta, e também eu tenho a presença aqui do floema, responsável pelo transporte de seiva elaborada. Eu vou caracterizar cada grupo desses aqui, tá? Vamos com calma. Quero que você foque agora onde surgem as novidades, as características em cada grupo. Então eu tenho briófitas, sendo plantas que não têm tecido vascular. Por quê? Porque ele só vai surgir nas pteridófitas. Nas pteridófitas, a fase do esporófito também é dominante. Foi? Tá? Olha, depois eu tenho as gimnospermas. As gimnospermas, o que eu tenho de novidade evolutiva aqui? Eu tenho o surgimento de semente e tenho o surgimento de grão de pólen. Grão de pólen é uma estrutura bicelular, onde uma célula dá origem ao tubo polínico, vou explicar para que serve, e a outra célula dá origem ao gameta masculino. Bom, depois eu tenho o surgimento das angiospermas. Grande novidade evolutiva desse grupo, galera. Flor e também o fruto. Se eu olho as briófitas, eu vou perceber que são plantas avasculares, já que o tecido vascular surgiu depois lá nas pteridófitas. Então, por isso, são plantas de porte reduzido. Gente, imagina uma árvore fazendo um transporte por difusão célula a célula. Seria possível? Não. Então, se eu tenho uma planta que não tem um tecido vascular, vasos condutores, essa planta se limita ao porte reduzido. O transporte no organismo dessa planta, ele vai ser feito célula a célula. Por isso, briófitas são avasculares e têm pequeno porte. Ah, Laís, mas quem são os briófitas? Os principais representantes, galera, aqui são os musgos. Pô, musgo, cara, aquilo que, né? Nossa, em ambiente úmido, em rochas, né? Perto do mar ali, né? Onde a água tá batendo sempre ali. Por que tá sempre em ambiente úmido? Galera, mais uma característica. As briófitas, elas dependem de água para a reprodução. Por quê? Porque o gameta masculino, que a gente chama de anterozoide, tá? Esse gameta masculino, ele é flagelado. Então, ele só consegue fecundar o gameta feminino, que a gente chama de oosfera, tá? A partir da água. Então, ele não consegue, né, através do vento, polinização, nada disso, tá? Então, briófitas são os musgos. Tem também plantinhas talosas, que a gente chama de hepáticas antóceros, né? Mas os principais são os musgos. São plantas avasculares, têm um pequeno porte e dependem de água para a reprodução. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte, o ciclo reprodutivo das plantas, ele é formado por duas fases. A fase de esporófito, produção de esporos, e a fase de gametófito, produção de gametas. Show? Todas as plantas têm essas duas gerações, digamos assim. Por isso a gente fala que a reprodução das plantas, né, é a partir da alternância de gerações. Por quê? Acompanhem comigo, eu vou ter uma fase de esporófito, onde eu produzo esporos. Produzir esporos. Laís, como a planta produz esporos, gente? A partir de meiose. Esses esporos, eles vão dar origem ao gametófito.
que vai produzir gametas. Esses gametas vão fecundar, gerando um novo esporófito. Olha só, já caiu também na FUVEST, galera. Eu tenho um esporófito, essas células que formam essa estrutura sofreu meiose, dando origem a esporos. Eu tenho um esporófito 2N, que sofreu meiose, dando origem a esporos N. Bom, esses esporos vão dar origem ao gametófito, estrutura haploide também. A partir de que processo? A partir de mitose. Esse gametófito vai dar origem a gametas, a partir também de mitose. Esses gametas, obviamente, se eu fiz um processo de mitose, eu estou mantendo o número, né, de cromossomos. Ok. Gametas N vão fecundar e vão dar origem ao novo esporófito. Por mais que o ciclo reprodutivo se altere, né, por causa da diferença de cada grupo, um tem a presença do grão de pólen, outro tem a presença de flor, outro depende de água para reprodução, tá? É um ciclo genérico, tá? Então as plantas vão ter uma fase da produção de esporos e uma fase da produção de gametas. Galera, o que eu quero que vocês lembrem sempre? Um único grupo de plantas que vai ter a fase gametofídica, a fase de gametófito dominante, mais desenvolvido, são as briófitas. Daqui para cima, o esporófito é dominante. Já caiu isso também, tá? Então são coisas bem importantes a se lembrar. Então vamos lá, briófita. Avascular, gametófito dominante, pequeno porte, depende de água para a reprodução. Quem são as briófitas? São os musgos. Foi? Olha só, pteridófitas são plantas vasculares sem semente. Pteridófitas estão aqui. Olha, daqui para cima todas são vasculares. Isso permite que eu caracterize esse grupo como traqueófitas. Todas têm vasos condutores. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, pteridófitas, pelo fato de ter um xilema e um floema, vasos condutores, são plantas que conseguem atingir um tamanho mais elevado quando a gente compara elas com as briófitas. Além disso, pteridófitas têm um esporófito dominante. A fase de esporófito domina sobre a fase de gametófito. Olha só, uma coisa importante. Quem são as pteridófitas, desculpa? Samambaias. Outra coisa também importante. Pteridófitas, elas já se tornaram, né, independentes da água para reprodução? Não. Então, pteridófitas também dependem de água para a reprodução. O gameta também é flagelado. Tranquilo? Não se perde aí não, hein, cara? Ó, gimnospermas. Gimnospermas, eu tenho o surgimento aqui do grão de pólen. Também eu tenho o surgimento da semente. O que é o grão de pólen? Uma estrutura bicelular, onde uma célula dá origem ao tubo polínico, outra célula dá origem ao gameta masculino. Foi? Quando essa semente, ela chega em esse grão de pólen, chega em uma outra planta, esse gameta masculino, ele consegue atingir o gameta feminino a partir do tubo polínico. Outra coisa importante, semente. O que é a semente? A semente nada mais é do que um endosperma, um tecido de reserva, e dentro eu tenho um embriãozinho.
Beleza, galera? Tá? Poxa, qual a diferença a vantagem evolutiva do grão de pólen e da semente? Olha só, o grão de pólen, ele faz com que as gimnospermas independam de água para a reprodução. Quando uma abelha, né, ou a gente está fazendo uma trilha, você carrega grãos de pólen de uma planta para outra. Então, o surgimento de grão de pólen permite a polinização, o transporte desse grão de pólen. Ah, e o que eu tenho no grão de pólen? O gameta masculino. Então, as gimnospermas, elas independem de água para a reprodução, por conta do surgimento dessa estrutura que a gente chama de grão de pólen. Beleza? Ó, anemofilia, polinização através do vento. O vento bate no pinheiro, que é uma gimnosperma, né? As gimnospermas são, por exemplo, as coníferas, árvores, né? Plantas em formato de cone, como os pinheiros, as araucárias. Então, olha só, quando o vento bate, leva esse grão de pólen e aí ele consegue fazer, né, esse processo de dispersão desse gameta masculino, o que é importante também para a variabilidade genética. Olha só, vantagem da semente. Quando essa estrutura que está carregando o embrião chega a metros, né, a quilômetros de distância, você está fazendo a dispersão desse embrião. Evolutivamente, isso é essencial para a conquista de novos territórios. Então, a dispersão do embrião e a dispersão do gameta feminino promovem, né, uma conquista de ambientes, né, isso é evolutivamente muito importante, e também uma reprodução independente da água. Olha só, gimnospermas e angiospermas vão ter semente e grãos de pólen. Se elas têm sementes, eu posso classificar, fazer um grupo aqui com gímeno e ângio e chamar esse grupo de espermatófitas. Esperma significa semente. Então, dois grupos de plantas com a presença de semente. Beleza? Tá? Olha só, angiospermas. Angiospermas são plantas com flor e fruto. Bom, qual é a vantagem da flor? Ó, desenhei aqui uma flor hermafrodita. A flor, ela tem pétala que tem odor, uma coloração forte. Isso atrai polinizadores. Você permite a polinização, cara, polinização cruzada, variabilidade genética pra caramba. Por que é ruim as abelhinhas começarem a morrer pra caramba? Porque elas são as principais polinizadoras. Então, se você não tem mais uma polinização cruzada, variabilidade genética, como é que fica nessa população de diversas espécies que você tem? Diversas populações diferentes, que começam a ter uma redução da variabilidade genética, começam a se reproduzir menos, né? Imagina, né, o que não ia gerar isso aí. Então, por isso a preocupação com a morte das abelhinhas, né? Por conta dos agrotóxicos, tá? Caiu na UERJ isso. Então, olha só, eu tenho angiospermas com flor e fruto. Essa questão, inclusive, trata de fruto. Olha só, anatomia de uma flor. Eu tenho aqui, né, o que eu chamo de pedúnculo, tá? É o que a gente chama vulgarmente de cabinho, é o cabinho da flor, tá? Eu tenho aqui de azul, gente, a estrutura feminina da flor. Eu chamo essa estrutura de carpelo. Bom, o conjunto de carpelos a gente chama de gineceu. É o aparelho reprodutor feminino da planta. Beleza? Olha, aqui nessa parte mais dilatada, eu tenho o ovário. Aqui dentro, então, eu tenho a produção de gametas femininos. Normalmente, o carpelo ele se localiza mais central, assim, na flor, né? Quando você abre as pétalas. E aí eu tenho uma partezinha mais dilatada aqui.
E aí eu tenho aqui em cima o que eu chamo de estigma. É essa pontinha aqui, olha, essa abertura que eu tenho da estrutura feminina com o ambiente. Foi ao topo aqui do carpelo. Bom, quando eu vou olhar em volta, eu percebo estruturas mais numerosas e mais finas. A gente chama essas estruturas aqui de estames. Olha, carpelo, estrutura reprodutora feminina, conjunto de carpelo e gineceu. Estames, estruturas reprodutoras masculinas, conjunto de estames, eu chamo de androceu. Olha só, na ponta desse estame, eu tenho o que a gente chama de antera. Na antera, eu tenho a produção de grãos de pólen. Galera, seria interessante para essa flor, por exemplo, que eu produzisse o grão de pólen aqui, tá? E ele fecundasse, né, a própria flor? Não. Autofecundação, autopolinização, não é vantajoso do ponto de vista evolutivo. Eu não gero variabilidade genética com isso. Tem plantas que têm os estames mais baixos do que o carpelo. Isso é importante justamente para eu evitar a autofecundação. Existem plantas que têm o amadurecimento do aparelho reprodutor feminino em épocas diferentes do amadurecimento dos órgãos, né, das estruturas reprodutoras masculinas, para que eu, mais uma vez, evite a autopolinização. Ah, Laís, e o fruto? O que é o fruto? Olha, imagina, chegou um grão de pólen aqui, lá de outra planta, ele é colocado aqui no estigma, através do tubo polínico que vai ser formado, esse gameta fecunda o gameta feminino que está aqui, formando um embrião. Esse embrião, ele vai ser envolto por um tecido de reserva. E aí, o que acontece com esse ovário, gente? Esse ovário começa a se desenvolver. Isso é o fruto. Então, o fruto nada mais é do que o ovário amadurecido depois de uma fecundação. Por isso, frutos têm dentro as sementinhas dele. Beleza? Laís, mas tem frutos sem semente, né? Sim, a gente chama de frutos partenocárpicos. São aqueles frutos que são formados a partir, por exemplo, da injeção de hormônios vegetais, como a giberelina. Se o cara pega a giberelina e aplica nesse ovário aqui, o ovário começa a se desenvolver sem que tenha acontecido fecundação. Se você não teve fecundação, você não vai ter o embrião, então você não vai ter semente. Então você vai ter o ovário amadurecendo, se desenvolvendo, você vai ter um fruto sem que eu tenha dentro o embrião. Foi? Vamos ver o que a questão fala aí, gente? Acompanhem comigo. Letra A. O que ocorre com o ovário após a fecundação da flor? E aí? A gente pode responder que, após a fecundação da flor, o ovário vai dar origem ao fruto. Foi? Né? Simples, direto, objetivo, sem muita enrolação. B. Considerando-se que a autofecundação seja possível nas duas espécies, em qual delas esse mecanismo de fecundação é favorecido? Gente, ele te pergunta em qual das duas espécies o mecanismo de autofecundação é favorecido. Olha só, para fazer autofecundação, é melhor que os estames sejam mais elevados do que o carpelo ou mais baixos que o carpelo? Mais elevados. Isso facilita a chegada do pólen. Imagina, ó. Imagina vários estames grandões assim, ó. Concorda comigo que facilita muito a chegada desse grão de pólen aqui?
Então seria aí, olha, a planta do esquema B, né? Por quê? Porque os estames, eles são mais elevados, né? Os estames, a altura dos estames, né? Na partezinha aqui de cima fica a antera. Então os estames são mais elevados do que o carpelo, favorecendo, tornando mais fácil a chegada de um grão de pólen que está sendo produzido ali na antera, né? No estigma da flor, tá? Então, tranquilo, né? Bem tranquilo. C. Dada a morfologia da flor da espécie A, cite um animal nectarívoro, né, que se alimenta de néctar, e aí o néctar ele tá te mostrando lá bem na basezinha, que poderia polinizá-la. Então, pô, na flor da espécie A, você percebe um carpelo muito comprido. Então, teria que ser, por exemplo, o beija-flor, que tem um bico, né, bem comprido, alongado e tubular, tá? Então, seria, por exemplo, o beija-flor. Então, justifique sua resposta levando em conta uma adaptação desse animal relacionada à capacidade de polinização. Então, um bico com uma anatomia fina, tubular e alongado. Foi, gente? Tranquilo? Uma questão que falava de de botânica, desculpa, mas exigia um conhecimento um pouquinho maior sobre a anatomia das flores. Foi? Tá? Vamos dar uma olhada na próxima questão? Galera, vamos agora dar uma olhada na questão de número 2, tá? 2019. É uma questãozinha de gráfico, mas é uma questão de mais interpretação, você não precisava ter um conhecimento tão aprofundado assim, tá? Mas você precisava saber interpretar e comparar o que ele está te trazendo, o que ele está propondo na questão. Então vamos lá. Questão número 2. Os gráficos mostram informações sobre fatores abióticos de 4 locais, L1 a L4. Todos eles cobertos por vegetação nativa. A duração do dia é mostrada como o tempo corrido entre o nascer e o pôr do sol. Beleza, então é onde, né, a luminosidade. Ele está te mostrando uma questão de tempo que eu vou ter luminosidade naquele lugar. Ele te dá um gráfico de pluviosidade, né? Então, chuva, você consegue fazer referência à umidade. Temperatura máxima em junho, então um gráficozinho de temperatura. E duração de dia, duração do dia em junho, né? Então, o tempo que você tem uma luminosidade mais forte ou não. De 4 lugares, tranquilo, né? De entender. A. Considerando L1 e L4, em qual deles se espera encontrar maior variedade de adaptação dos animais a climas frios? Então, gente, entre L1 e L4. L1 e L4. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Pluviosidade. Eu tenho uma pluviosidade muito maior em L1 quando comparado em L4. Foi? Então, eu tenho menos pluviosidade em L4. Temperatura máxima. Olha a temperatura máxima em junho de L4. Olha a temperatura máxima em L1. Temperatura muito mais elevada. Duração do dia em junho. Olha a duração do dia de L4. Olha a duração do dia de L1. Então, em L4, eu tenho uma temperatura menor, uma pluviosidade menor e um dia muito mais curto. Então, animais adaptados a clima frio, eu vou ter muito mais em L4. Beleza? Então, tranquilo, né? Menor temperatura, menor pluviosidade, dias mais curtos. Então, obviamente, eu tenho um clima mais frio, tá? Tranquilo, gente, né? Muito fácil. Interpretação pura. Vamos lá, era só não se assustar com os gráficos, né? Porque vocês veem gráficos, já começa a surtar, arrancar cabelo, calma, tá? B. Considerando L2 e L3, em qual deles será maior a produtividade primária bruta em um campo nativo? Gente, produtividade primária bruta. PB. Olha só, produtividade primária bruta significa
tudo aquilo que foi produzido. Significa fotossíntese. Beleza? Produtividade primária líquida significa tudo que aquela comunidade produziu menos tudo que ela vai consumir. Então, é mais ou menos o lucro, é o que sobra de produtividade. Então, se eu penso assim, pensa na floresta amazônica, tá? Uma comunidade clímax com muita biodiversidade, uma variedade enorme de produtores, de consumidores, tá? Então, uma biodiversidade gigante. Pensa agora em uma comunidade pioneira, onde eu tenho líquens, gramíneas, algumas chegando ali. Quem é que tem uma produtividade primária bruta maior? Seria a comunidade clímax, né? Imagina, uma biodiversidade gigante, muitos produtores, eu estou produzindo muito. Então, quando comparada uma comunidade clímax com uma comunidade pioneira, a produtividade primária bruta da clímax é infinitamente maior do que a produtividade bruta da pioneira. Ela, né, proporcionalmente produz muito menos. Só que olha o seguinte, essa produtividade, né, essa comunidade clímax, ela produz demais, mas ela gasta demais. Então, a produtividade primária líquida dela vai ser baixíssima. É como se ela estivesse consumindo tudo aquilo que ela está produzindo. Agora, uma comunidade pioneira, tá? A produtividade bruta, né? Produz não muito, mas produz e gasta quase nada. Então, eu tenho uma produtividade primária líquida maior proporcionalmente do que a comunidade clímax. Beleza? Então, produtividade é tudo aquilo que você vai produzir. Pensa em fotossíntese. Ele está comparando quem aí? Considerando L2 e L3. Em qual deles será maior a produtividade bruta? Vamos comparar L2 e L3? Olha só. L2, pluviosidade, né? Com L3 é parecido, está na mesma marca, tá? Temperatura em junho. Olha só, temperatura de L2 mais alta do que de L3. Fechou? Tá? Duração do dia em junho. Isso eu posso tirar informação de luminosidade. Olha, L2, o dia é muito mais longo, ou seja, né, essa comunidade ela vai estar em contato muito mais tempo com uma luminosidade quando comparada a L3. Então, qual vai ter uma produtividade maior? Qual vai fazer mais fotossíntese? A L2. Por quê? Uma temperatura mais elevada e um dia mais longo, proporcionando uma taxa fotossintética por muito mais tempo. Foi? Tranquilo? Muito tranquilo, né? Vamos ver a última aí, o que ele te pede? Se houver florestas pluviais em L3 e L4, em qual delas haveria maior diversidade de seres vivos em geral? Então, se eu tenho florestas pluviais em L3 e L4, qual teria uma diversidade maior, uma biodiversidade maior de seres vivos? Pluviosidade eu tenho muito mais em L3. Então, obviamente, em L3 eu teria uma maior biodiversidade do que L4. Foi? Então, uma maior pluviosidade, né? Essa daí foi tranquila, né? Perguntar mais alguma coisa. Com base em seus conhecimentos, em qual desses locais a cadeia trófica seria mais complexa? Gente, é óbvio que a cadeia trófica seria mais complexa
onde eu tenho uma maior biodiversidade. Se eu tenho mais diversidade de produtores, mais diversidade de consumidores primários, consumidores secundários, eu tenho mais cadeias alimentares se entrelaçando e formando teias. É por isso que quando a gente fala de sucessão ecológica, onde eu tenho uma comunidade pioneira, dando origem a comunidades intermediárias, depois, né, se instalando uma comunidade clímax, tá? Eu vou ter aqui, olha, uma comunidade pioneira com baixa biodiversidade. A biodiversidade vai aumentando até que eu chego na clímax com alta biodiversidade. Olha, na comunidade pioneira, eu não tenho relações ecológicas muito bem estabilizadas e específicas. Por quê? Porque essa comunidade, ela está dando origem, ela está preparando o ambiente para que uma próxima comunidade venha se instalar aqui. Então, como eu tenho baixa biodiversidade, eu tenho mais cadeias alimentares do que teias alimentares. Se eu estou falando de uma comunidade com uma maior biodiversidade, significa que eu tenho muito mais tipos de produtores que vão promover muito mais tipos de consumidores primários, de consumidores secundários, tá? Então eu vou ter uma complexidade maior nas relações tróficas, onde eu tenho maior biodiversidade. Show de bola, tá? Então, mais uma vez, L3 tem mais biodiversidade do que L4 por conta da grande pluviosidade. E se ele está falando que é uma floresta pluvial, favorece esse fato aqui. Além disso, se eu tenho mais biodiversidade, eu tenho mais relações tróficas, né, mais complexas do que em um lugar que eu tenho menos biodiversidade. Falou? Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada na próxima questão. Galera, olha só, vamos dar uma olhada na questão de número 3. É uma questão, né, um assunto que sempre cai, síntese proteica, códons, aminoácidos, né? Então vamos dar uma olhada. Acompanhem comigo e uma coisa importante é o seguinte, vocês têm que acompanhar e saber ler a tabela, tá? Então, deixem aberto aí do ladinho, numa janela paralela, porque a gente precisa acompanhar também a tabela, né? Eu também vou ficar aqui com a minha tabela aberta. Então vamos lá, número 3. Um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa é codificada pelo RNA mensageiro, este aqui azulzinho que eu coloquei no quadro. Uma mutação por perda de uma base provocou o aparecimento de uma enzima inativa que apresentava nesse trecho a sequência de aminoácidos, isso aqui é azulzinho, ó, triptofano, serina, histidina e etc, né? Eu coloquei aí também para dar uma facilitada. Ele te fala, então, que a enzima ativa, ela é codificada por uma sequência normal de RNA mensageiro, que é essa aqui. A enzima inativa apresenta essa sequência de aminoácidos. O que você poderia já fazer inicialmente? Bom, vamos fazer a tradução dessa sequência aqui. Qual seria a sequência de aminoácidos da enzima ativa, né? Então, você vai olhar na tabela. O GG, as trincas são códons. Então, o GG, você olha na tabela. Primeiro códon, primeira base do códon, U. Depois você vai para a segunda base, G, né? E G de novo. Então, você chega lá no triptofano, tá vendo? Acompanhe comigo. Então, o primeiro é triptofano. E assim você vai fazendo. Então, a sequência de aminoácidos referente ao RNA mensageiro da enzima normal, da enzima ativa, é essa aqui. Ele te fala que através da retirada de uma dessas bases, lembrando que base é o G, G, não é a trinca, tá? A trinca a gente chama de códon. Foi? Tranquilo? Então, quando você lê, você acha isso aqui. Ele fala que a enzima inativa tem essa sequência. Olha como é diferente. Triptofano, triptofano, tá a mesma coisa, né? Serina, serina, a mesma coisa.
E olha onde mudou, gente. No terceiro códon. Então, de cara, você já pode ver que uma dessas bases foi a base retirada para gerar a mutação. Vamos perceber, né? Olha só. Se eu retiro essa primeira aqui, qual passa a ser a base daqui para lá? CAU. Beleza? Tá? O que explica eu ter uma histidina aqui. Se você for perceber na tabela, olha só, CAU é histidina. Então foi justamente isso que aconteceu, olha só. Eu tenho a sequência normal e a sequência que sofreu mutação. Ele te fala que é pela retirada de uma das bases. Bom, vamos comparar. Até aqui tá igual a sequência normal. Quando eu chego no terceiro códon, é que dá alguma zica aí. Vamos lá, vamos retirar o primeiro códon. E faz sentido? Faz. Se eu retiro esse daqui, a base passa a ser CAU, codificando uma histidina. Foi, gente? Tranquilo aqui, ó, CAU. E depois CAC. E depois UA. E depois UGC. Beleza? E assim vai. Então, quando você retira uma base, você causa uma modificação em todo o resto da sequência do RNA mensageiro. Então, antes dele perguntar, a gente já achou o erro da mutação, tá? Usando as informações da tabela, justifique a afirmação: o código genético é degenerado. Gente, olha só. O que significa o código genético ser degenerado? Significa que um códon não é um códon para cada um aminoácido. Se eu percebo aqui, olha, histidina. A histidina pode ser codificada pelo CAU ou pode ser codificada pelo CAC. Então, vamos lá. CAU, CAC. Gente, se eu troco, acontece uma mutação, eu troco o U pelo C. Vai mudar o aminoácido que vai ser codificado? Não. Por quê? Porque esses dois códons, né, eles são responsáveis pela determinação do aminoácido histidina. Então, o que significa o código genético ser degenerado? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. E não é difícil perceber se você olha a tabela. Então, olha só. Por exemplo, a valina, acompanha aí comigo, tá? Senão não adianta eu ficar falando, vocês vão ficar aí viajando. A valina pode ser codificada por 4 códons diferentes. Foi? Então é importante você perceber, ó, fenilalanina também, leucina, por 6 códons. Então isso minimiza a chance de erro, tá? A chance de gerar alguma mutação. Foi? Tranquilo? Letra B. Determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima ativa. Já até coloquei aqui, né? Isso aqui, ó. Sequência de aminoácidos da enzima ativa, tá? Só olhar na tabela e corresponder os códons. E a sequência de bases do RNA mensageiro responsável pela enzima inativa. Era só você olhar o aminoácido e olhar lá na tabela. Você vai conseguir corresponder direitinho, ó. Foi? Tranquilo? Tá? Então já até coloquei aqui, né? Escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da enzima ativa e assinale nessa molécula o local em que ocorreu a mutação e qual a base perdida, tá? Então, olha só. Gente, se eu tenho um RNA e quero passar para um DNA, eu vou simplesmente complementar aqui, só que tem uma diferença. No DNA, eu tenho adenina se correspondendo com timina, citosina se correspondendo com guanina. No RNA, eu tenho timina? Não, eu tenho a uracila. Então, olha só, se eu tenho o U aqui, é porque no meu DNA eu tinha o A.
Se eu tenho o G aqui, eu tinha o C no meu DNA. Se eu tenho o G aqui, eu tenho o C. Se eu tenho A, eu tinha o T no meu DNA. Se eu tinha o G, eu tenho o C. Se eu tinha o U, eu tenho o A. Se eu tenho o C, G, C, G, A, T. Então, eu sou o complementar, sem esquecer desse detalhe. RNA não tem T. Então, se eu tenho um U, significa que esse U está substituindo um T. Se eu teria que ter T aqui, é porque eu tenho o A no meu DNA. Tranquilo, gente? Tá? Então, é só você complementar. Ele te pergunta aí qual foi a base que foi retirada. Então, você pode falar que é a primeira base do terceiro códon, tá? Ele pede para sinalizar aí aonde, né? Deixa eu dar uma olhada. Ó, escreva, tá. Nessa molécula, né, assinale o local em que ocorreu a mutação e qual base foi perdida. Então, ocorreu na sétima base, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa base aqui foi perdida, né? Se eu tenho G aqui, no meu RNA eu tinha o C. Quem é que eu retirei aqui? Foi justamente essa citosina. Tranquilo, galera? Tá? Vamos dar uma olhada na próxima questão. Essa matéria aí, você tem que pegar e ficar treinando, porque é só, na maioria das vezes, complementar. Aqui você teve que complementar o aminoácido, aqui você teve que complementar a fita. Aqui você teve que complementar um DNA a partir do RNA. Então, ó, exercício, exercício, tá? A gente pode ter uma aula aqui só disso, tá? Vamos dar uma olhada na próxima questão. Galera, olha só, vamos dar uma olhada agora na questão de número 4. Fala um pouquinho sobre zoologia, sistema nervoso comparado. Então, a gente vai dar uma falada sobre isso, que é importante também você sempre relembrar, ter aquele cladograma na cabeça. Em algumas aulas eu já coloquei esse cladograma no quadro e a gente já deu uma discutida nele, tá? Então, separação de características. Então, por que classificar alguns grupos como protostômios, deuterostômios, tá? Então, é bom depois a gente dar uma olhada nisso, beleza? Tá? Acompanha comigo aí a questão número 4. A figura abaixo apresenta esquemas dos sistemas nervosos de diferentes animais. Ele te coloca aí uma hidra, uma planária, um grilo e uma salamandra, tá? Qual o padrão de simetria da hidra? Considere que a hidra passa a maior parte do tempo fixa ao seu substrato, em lagoas rasas e margens de rios mansos. Descreva como um estímulo ambiental captado em um ponto do corpo é transmitido para todo o corpo da hidra. C. Em qual região do eixo corporal do grilo, da planária e da salamandra há maior concentração de órgãos dos sentidos? Qual é a relação dessa concentração com o fato de locomoverem-se ativamente no ambiente? Então, galera, olha só. Quando a gente fala de uma hidra, a qual filo pertencem as hidras? Vocês lembram? Quinidários. É bom sempre a gente dar uma lembrada. As planárias, a qual filo pertence? Plateumintos. Beleza? Os plateumintos são vermes de corpo cilíndrico. Ops, fiz assim, mas falei cilíndrico. Achatado. Tá? Existem plateumintos de vida livre, como as planárias, e plateumintos parasitas, como a tênia, por exemplo. Tá? Ele te deu também aqui o grilo, né? É um inseto, beleza? Vamos colocar aqui inseto, tá? Qual filo? Artrópodos. E também ele te deu a salamandra. Qual filo pertencem? Anfíbios. São anfíbios caudados, né? Eles têm cauda, tá? Então, olha só. Quando a gente fala da hidra, a hidra é um animal que muitas vezes ela fica no substrato. Então, ela fica presa aqui e aí os tentáculos
ficam, né, 360 capturando alimento, servindo de defesa, tá? Quando a gente fala da simetria radial e da simetria bilateral, são padrões de simetria, é o que ele te pede na questão. Simetria radial é quando eu tenho mais de um plano de simetria. Então, pensa numa estrela do mar, né? Finge que isso aqui é uma estrela. Se eu corto assim, eu tenho dois lados simétricos. Se eu corto assim, eu tenho dois lados simétricos. Se eu corto assim, dois lados simétricos. Beleza? Então, eu consigo ter vários planos, vários eixos de simetria. Isso caracteriza um animal com simetria radial. O animal com simetria radial é um animal que normalmente ele não tem capacidade ativa de locomoção. Então ele tem que ficar ligado o tempo todo 360, tá? Como no caso da hidra. Por isso, a hidra tem um sistema nervoso difuso. Não tem, né, uma região, como nós temos a cabeça, responsável por abrigar a maior parte do sistema nervoso central. Então, não existe em animais de simetria radial essa centralização, tá, do sistema nervoso. É um sistema nervoso, nesse caso, que é difuso. Por que difuso? Né? Ele é distribuído, é uma rede, como se fosse uma rede de neurônios, né, de células nervosas. Cordões, né, em forma de rede, que se distribuem por todo o animal. Quando ele recebe algum estímulo, esse estímulo rapidamente passa a todo o organismo dele, a todo o corpo dele. Beleza? Então não existe uma região cefálica responsável por captar informações, mandar para um sistema nervoso central e só depois se difundir para o corpo, tá? Então as hidras recebem estímulos que rapidamente são difundidos, são distribuídos através de uma rede nervosa para todo o corpo. Eu não tenho gânglios, tá? Eu não tenho a massa encefálica, o que a gente chama de cérebro, tá? Eu não tenho nada disso. Quando eu falo de animais de simetria bilateral, ou seja, que tem um plano de simetria, como nós, como as planárias, os grilos, as salamandras, olha só, se eu pego aqui, ó, porque meu desenho não tá lá essas coisas, mas se eu pego e faço um corte aqui, eu tenho dois lados simétricos, bilateral, simetria bilateral. Se eu pego esse inseto, corto ao meio, eu tenho dois lados simétricos, somente um eixo de simetria. Salamandra, a mesma coisa. Então, gente, quando eu tenho animais de simetria bilaterais, eu tenho uma concentração, né? É o que a gente chama de grande cefalização. Eu tenho uma região responsável por concentrar grande parte dos órgãos sensoriais, né? Então, no nosso caso, por exemplo, na cabeça, né, na região cefálica, é onde fica ouvidos, olhos, o nariz, a boca. Então, órgãos, né, estruturas sensoriais que são capazes de captar estímulos, mandam para um sistema que está centralizado no organismo, que é o sistema nervoso central, e daí vai ser difundido e eu vou gerar uma resposta ao ambiente. Animais que têm uma simetria bilateral são animais que têm a capacidade de locomoção ativa. Então eu não preciso ter um olho na região de trás aqui da minha cabeça para eu conseguir saber o que está acontecendo atrás de mim, porque eu tenho uma capacidade de locomoção, eu tenho uma capacidade ativa de locomoção. Por isso, eu tenho uma região cefálica que concentra todas essas estruturas, que capta os estímulos e distribui, né, de forma ordenada esses estímulos. Não acontece como no caso das hidras. Olha, nas planárias tem estruturas aqui que a gente chama de ocelos, tá? Os ocelos, né, são como se fossem aberturas que ela consegue fazer a captura de luz, né? Então ela consegue mais ou menos perceber o ambiente.
Eu tenho aqui o que eu chamo de gânglio, que são, né, é uma massa globosa. E aí, essa informação captada pelos ocelos são distribuídas por cordões nervosos ao longo do corpo da planária. No caso dos grilos, eu já tenho mais desenvolvido uma região como se fosse o cérebro mesmo. Dali parte um cordão nervoso e em cada segmento desse animal eu tenho gânglios. Então, mais uma vez, uma simetria bilateral, uma região cefálica, e aí, onde eu tenho a concentração do sistema nervoso, e aí ele se difunde de forma centralizada, né, para o corpo, beleza? Então, quando eu tenho aqui que ele recebe estímulos, esse estímulo ele vai diretamente para essa região central, né? E aí ele consegue ser captado e interpretado de forma mais eficiente. Quando eu olho uma salamandra também eu tenho uma região cefálica. Quando eu tenho uma região cefálica, eu tenho meu sistema nervoso concentrado aqui em cima, que se difunde também de forma mais centralizada e organizada, né? Então, compara esses sistemas nervosos aqui de animais bilaterais, tá? Com a hidra, que é totalmente difuso, né? Simplesmente uma rede que eu mando as informações para todo o corpo, tá? Então, vamos olhar aí o que ele pergunta? Letra A. Qual é o padrão de simetria da hidra? Então, o padrão de simetria radial, tá? Esse aqui, ó. Vários planos de simetria. B. Considere que a hidra passa a maior parte do tempo fixa o seu substrato em lagoas rasas e margens de rios mansos. Descreva como um estímulo ambiental captado em um ponto do corpo é transmitido para o corpo da hidra. Então, as células sensoriais, elas vão captar esse estímulo e ele vai ser distribuído, difundido pelo corpo através de uma rede nervosa. É um sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso difuso. Foi? Tá? C. Em qual região do eixo corporal do grilo, da planária e da salamandra há maior concentração de órgãos dos sentidos? Então, a maior concentração de órgãos dos sentidos está presente na região cefálica. Vamos ver se ele pergunta mais alguma coisa. Qual a relação dessa concentração com o fato de locomoverem-se ativamente no ambiente? Então, quando você tem uma região responsável por captar e distribuir esse estímulo, né, quando isso está centralizado, você torna mais eficiente a capacidade de locomoção. Tá? Ele pergunta mais alguma coisa aí? Deixa eu ver. Não. Então é isso, tá, gente? Então, basicamente, quando eu tenho uma região cefálica, eu tenho uma captação desses estímulos, eles são propagados, eles são distribuídos, me permitindo ter uma capacidade ativa de locomoção. Foi? Tá? Evolutivamente é importante sempre você ter essas relações em mente. O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito, muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D.